Vou primeiramente pedir licença para falar sem o paletó. Então, cumpri minha obrigação, já vocês sabem que eu tenho um paletó. Mas, mesmo estando uma temperatura agradável lá fora, aqui dentro as coisas ficam mais quentes, né? Então, eu vou falar sem o paletó, peço a devida autorização e tolerância dos irmãos para isso. Eu queria começar lendo um texto da Palavra de Deus que se encontra em Romanos capítulo 12, e eu vou ler os primeiros 2 versículos. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Vamos orar? Senhor, te agradecemos pela oportunidade que nós temos agora de estar aqui neste momento, separando um tempo para meditar sobre esses assuntos que são tão importantes para cada um de nós, para a tua igreja, para essa instituição também. Te pedimos que tu nos esclareças os conceitos e firmes em nós convicções que servirão para toda a nossa vida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Primeiramente, agradeço a oportunidade de ter sido convidado para participar dessa semana teológica. Não vou fazer um sermão, mas dar uma palestra. É uma palestra sobre o tema que já foi colocado aqui, que é o estudo da teologia e as escrituras. Bom, primeiro, pode parecer até redundante que a gente tenha vindo até aqui falar sobre estudo de teologia. Afinal de contas, nós estamos numa instituição teológica e poderia parecer desnecessário nós estarmos abordando o assunto e até desnecessário entrelaçá-lo com as escrituras. Afinal, creio que os que estão aqui estão fazendo exatamente isso, estudando teologia, estudando as escrituras, mas nunca é demais nós revisarmos alguns conceitos. Então eu quero levantar aqui alguns pontos relacionados com o estudo da teologia, e nós vamos ver a questão das escrituras, como isso entra no escopo do estudo da teologia, e esperamos também ao longo da nossa palestra aqui fazer algumas aplicações e verificarmos como é que anda o cenário contemporâneo e por que essa questão do estudo da teologia e as escrituras é algo tão importante para nós estarmos aqui meditando nesta noite. Primeira coisa que eu queria ressaltar é a questão da propriedade do estudo da teologia. A propriedade e a quem é próprio para quem estudar teologia, né? Estudar teologia, alguns nãos aqui. Estudar teologia não é uma área segregada apenas à academia teológica. Estudar teologia não deveria ficar confinada às paredes de um seminário. Estudar teologia não pertence, as pessoas às vezes têm esse conceito, mas estudar teologia não pertence à esfera de intelectuais maçantes que se preocupam em descobrir e firmar termos técnicos, termos incompreensíveis aos demais mortais. Não, teologia deveria fazer bastante sentido para todas as pessoas e não ser expressa apenas em tecnicalidades ou às vezes em termos que ninguém mais entende, a não ser que faça parte da confraria dos teólogos. Estudar teologia não é um monopólio daqueles que escrevem livros meramente para adquirir respeitabilidade e admiração
de seus colegas docentes. Às vezes, muitos que entram e adentram o campo da teologia acham que a finalidade de estudar é produzir alguma obra, produzir algum trabalho, algum artigo que vai ser admirado, vai ser elogiado, né, pelos pares. Mas estudar teologia não é, por mais que ela possa produzir algo acadêmico, não é essa a finalidade, não está segregada a isso. Nem também o estudo da teologia pertence a mosteiros anacrônicos, onde as pessoas procuram se aproximar de Deus, mas procuram uma aproximação de Deus distanciando-se do mundo que Ele criou. Nós entramos então num estudo que será distorcido pela falta de interatividade até com a criação, com o mundo que Deus criou. Eu acho que a teologia, falando ainda sobre esse primeiro ponto da propriedade do estudo, o estudo da teologia, ele é apropriado para todas as pessoas. Eu acho que ele é tarefa de todas as pessoas. E nós cometemos um erro quando achamos que o estudo da teologia é somente para aqueles que estão direcionados ou vocacionados para o ministério, e quando nós nos colocamos como dispenseiros desse conhecimento misterioso que nós vamos adquirir dentro do seminário, para aqueles que podem ficar tranquilamente, né, vivendo a sua vida sem estudar teologia. Não, acho que o nosso papel é exatamente estimular o estudo da teologia por todas as pessoas. E essa é a tarefa de todas, quer as pessoas reconheçam esse dever, quer não. Elas podem não reconhecer que devem estudar sobre Deus, não é? Teologia significa palavras sobre Deus, ou o estudo da pessoa de Deus. Elas podem não reconhecer isso, mas continua sendo um dever delas saber mais sobre o Criador. Se a gente pudesse definir ainda nesse primeiro ponto da teologia, eu diria que teologia é pesquisar no lugar correto sobre a pessoa de Deus, através do estudo de quem Ele é e do que Ele faz. Vejam bem, pesquisar, e aqui, ênfase aqui, no lugar correto, sobre a pessoa de Deus, estudando quem Ele é e o que Ele faz. Porque quando você fala em quem Ele é, você está estudando nas palavras que Ele próprio nos legou, aquilo que representa a sua pessoa, a sua natureza. Nós vamos estar aprendendo sobre a divindade. E não existe nenhum outro lugar que a gente vai poder aprender sobre a divindade, a não ser naquela carta que ele escreveu para nós, que nós conhecemos como a Bíblia, como a palavra de Deus. Então temos que estudar no lugar correto. Temos que estudar sobre a pessoa de Deus, e é lá que ele se revela a nós especificamente, especialmente. E quando a gente fala do que Ele faz, nós estamos falando dos atos de Deus. E aí entra toda a sua criação, entra a nossa pessoa, entra a humanidade. Então, com poucas palavras, a gente está fazendo uma colocação bastante abrangente do que é estudar teologia. Estudar teologia é algo apropriado, mas temos que ter uma compreensão teológica de quem Deus é adequada, extraindo isso da fonte correta sobre a pessoa e os atos de Deus. Ao fazer isso, e quando fazemos isso adequadamente também, nós somos colocados no rumo de vida que nos leva a glorificar a Ele em cada passo da nossa existência, por quem Ele é e pelo que Ele faz. E essa é a nossa finalidade principal, né? Glorificar a Deus. O resto é subproduto. Ele quer a nossa felicidade. O Catecismo de Westminster diz: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ou seja, desfrutar dele, da sua providência, das suas bênçãos para sempre. Deus quer a nossa felicidade, mas a nossa felicidade não é o objetivo maior, é um subproduto do reconhecimento de que Deus existe, Ele é Criador. Nós somos carentes nesse relacionamento, e esse relacionamento só se completa através da pessoa de Cristo aplicado
pelo Espírito Santo nas nossas vidas. Esse rumo é necessário para todas as pessoas. E nós sabemos que essa compreensão, ela somente é sedimentada na vida das pessoas pelo poder soberano do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai fazer sentido do estudo da teologia, senão ele vai ser um exercício intelectual estéril. Mas na medida que o Espírito Santo trabalha e aplica na nossa vida, nós também somos possibilitados a aplicar no nosso dia a dia o estudo da teologia. E isso dá sentido à nossa existência. Nos aproxima da nossa finalidade original, uma finalidade que foi distorcida, desviada pelo pecado. A antessala da eternidade aqui na Terra é exatamente o estudo da teologia. Por isso que ele é apropriado, e é apropriado não só para os estudantes de teologia, para os teólogos, para os pastores, mas todos deveriam ter interesse no estudo da teologia. Igrejas fortes surgirão na medida em que nós interessarmos o nosso povo no estudo da teologia. E quando nós estamos envolvidos nas tarefas da igreja, quer seja na prédica ou na escola dominical, nós estamos enfatizando e encorajando, devemos ter isso em mente, o estudo da teologia. Porque é a teologia que vai, o estudo da palavra é o que vai nos firmar, né, como cristãos e na nossa finalidade aqui na Terra. Então, a primeira coisa então, que eu quis ressaltar aqui para vocês foi essa questão da propriedade do estudo da teologia. Existe propriedade de estudar essa área de conhecimento. E a segunda coisa que eu queria trazer é com relação à centralidade do estudo da teologia. Se o estudo é apropriado porque de Deus procedem todas as coisas e as nossas atividades devem ser vividas no reconhecimento de que Ele é o propósito também de todas as coisas, nós temos na teologia não somente uma área de conhecimento, mas uma área central de conhecimento. Uma área que deve tocar todas as demais áreas de conhecimento, que deve qualificar tudo mais que existe em termos de conhecimento. Deus é a fonte única de conhecimento. O estudo da teologia é o centro, é aquilo que vai entrelaçar a nossa compreensão de vida. Na gama de conhecimentos disponíveis ao homem, estudar teologia é algo importantíssimo para que nós possamos compreender a vida e compreender o nosso papel na vida. Utilizando um termo filosófico, a gente poderia dizer que teologia é o summum bonum do pensar, ou seja, o bem maior do pensar. O exercício mais nobre do pensar que você pode fazer é exatamente envolver-se no estudo da teologia. Você vai estar estudando a origem, o ponto central e o destino de todas as coisas. Tudo isso está centralizado na pessoa de Deus. Quanto mais nós estudarmos sobre Deus, mais nós vamos compreender a sua criação. Então, todas as pessoas, e aí vejam que eu sou bem abrangente, todas as pessoas, quaisquer que sejam as suas carreiras ou as suas profissões, deveriam estar envolvidas nesse estudo. Porque é esse estudo que vai dar sentido e propósito às diferentes carreiras e profissões. É verdade que Deus chama alguns para se aprofundarem mais, né? Aqueles que estão aqui nessa instituição de ensino teológico sentiram esse chamado, ou foram comissionados ou identificados por suas igrejas e aqui estão, e eles irão se aprofundar o quanto mais for possível ou forem possibilitados por Deus. Mas ao fazerem isso, devem ter a consciência de que devem encorajar todos aqueles que eles tiverem contatos no momento em que estiverem à frente da igreja ou em alguma situação de liderança, devem encorajar todos, de todas as profissões, a estudarem teologia.
Essa atividade intelectual de estudar teologia, estamos falando aqui da centralidade dela, no nosso segundo ponto, não é antagônica nem contraditória à verdadeira piedade e devoção a Deus. Eu sei que muitos falam e alguns têm escrito contra o estudo da teologia. Alguns chegam a dizer, quanto mais você estuda teologia, mais você se afasta de Deus. Mas não é verdade isso. O estudo da teologia em bases erradas ou com ideias preconcebidas erradas, ou estudar teologia sem a pressuposição de que ali você está estudando o Deus verdadeiro, isso obviamente vai levar a um exercício intelectual que vai ser estéril e vai ser prejudicial para a pessoa e para aqueles que estiverem no seu círculo de influência. Mas essa visão de que estudar teologia vai afastar a pessoa de Deus, isso é fruto, e aqui a gente já está fazendo uma aplicação contemporânea, né, à situação atual. Nós vivemos numa era onde temos, poderíamos dizer, um espírito anti-intelectual da nossa geração. A nossa geração não preza muito o estudo aprofundado, mas se contenta com a absorção de verdades superficiais, sem raízes, sem convicções. Se apegam às vezes a algumas proposições e assumem que aquelas podem ser as suas, mas sem estudar aquilo, não tem raiz, e quando encontram alguma controvérsia, aquilo cai por terra e elas não têm firmeza para continuar reafirmando verdades que muitas vezes são bíblicas. Mas esse nosso espírito anti-intelectual, ele milita contra isso. E esse espírito anti-intelectual, ele tem se infiltrado na igreja, de tal maneira que às vezes as igrejas ou denominações ou segmentos de uma denominação começam a achar que a atividade intelectual do estudo não tem valor intrínseco em si. Então, o meu apelo a vocês aqui é que nadem contra essa maré, nadem contra essa corrente e resgatem a propriedade e a centralidade de um estudo que seja lógico, profundo e sistemático sobre o Deus verdadeiro. Teologia sistemática é isso, é você ir até a palavra, verificar as proposições que nós temos ali sobre Deus, sobre a humanidade, sobre as pessoas, sobre os atos de Deus, e de uma forma sistemática, né, você colocar de uma maneira que seja sequencial, inteligível, lógica, para que você possa absorver aquele ensino. Por isso é que nós vamos em toda a gama da palavra de Deus e não apenas nos concentramos num ponto, né, mas vamos abordando isso de uma maneira sistemática, verificando tudo que a Bíblia tem a dizer sobre determinados assuntos ou aspectos ou características ou atributos do Deus verdadeiro. Falamos sobre a propriedade, né, do estudo da teologia. Falamos sobre a centralidade. Ele deve estar no centro, permear e purificar todas as áreas do conhecimento. Não existe área do conhecimento que seja divorciada da pessoa de Deus, porque Ele é o Criador de tudo, de todos, e Ele é o Criador de todas as profissões, áreas de conhecimento. Em Gênesis 1:28, aquilo que é conhecido como mandato cultural, ele disse: dominai a terra e sujeitai-a. Como é possível sujeitar a terra, dominar a criação, se você não conhece sobre a criação? Por isso os estudos das diferentes profissões, medicina, engenharia, carpintaria, todos, quaisquer que sejam as áreas, procedem de Deus e devem receber essa qualificação do estudo da pessoa de Deus, para que nós possamos glorificar a Ele em tudo. Mas aí chegamos a um terceiro ponto, e nesse a gente se demora um pouco mais. Primeiro foi a propriedade, o segundo a centralidade do estudo da teologia, o terceiro é a base do estudo da teologia. E nós já nos referimos a essa base aqui de uma maneira ou de outra.
estudo da teologia começa com a compreensão da doutrina das Escrituras. Não pode começar em nenhum outro lugar. A gente sabe que temos a revelação geral, Deus se revela na natureza. Nós sabemos que somos feitos à imagem e semelhança de Deus e, como tal, nós refletimos alguns atributos, aqueles que são chamados os atributos comunicáveis de Deus, estão refletidos na nossa pessoa, ainda que afetados pelo pecado. Mas é na revelação especial que nós vamos encontrar as verdades inteligíveis sobre a pessoa de Deus. Então, o estudo da teologia começa com a compreensão da doutrina das Escrituras. E esse estudo, ele está firmado numa aceitação de que as Escrituras, de que a Bíblia é a palavra de Deus. Se você descarta essa verdade, de que ela é a palavra de Deus, você está se envolvendo num exercício meramente humano, e aí sim, intelectualmente talvez profundo, mas espiritualmente estéril. Ele não vai ter validade. Essa premissa de que ela é a palavra de Deus, e assim ela se nos apresenta também, isso é crucial para o estudo da teologia, para o estudo das demais doutrinas também. Qualquer doutrina que você vá estudar, comece estudando a doutrina das Escrituras. Não é interessante que na confissão de fé de Westminster, nós temos essa progressão lógica, né? Poderia talvez a confissão de fé começar falando sobre a pessoa de Deus. Mas como é que você conhece a pessoa de Deus? De onde é que você extrai conhecimento sobre a pessoa de Deus? Poderia talvez a confissão ter começado com a doutrina do homem, falar sobre o homem. Mas como é que você conhece realmente como o homem é constituído, a pessoa humana, o que é que está por dentro, a parte física e metafísica da pessoa humana? Onde é que você vai tirar esse conhecimento? Não, vamos começar com a pessoa de Cristo, mas de onde é que você vai extrair o seu conhecimento sobre Cristo? Então, toda doutrina que você abordar, você vai ter que voltar à palavra de Deus. E então, nada melhor do que estudar a própria palavra inicialmente. E a confissão de fé de Westminster faz isso. Ela começa falando das Escrituras. Quais os livros que constituem as Escrituras, o que são as Escrituras, o que é inspiração. Então, veja, essa doutrina ela é crucial, ela é primordial, ela é alicerce para que nós possamos estudar as doutrinas. Aí, depois de firmado o que são as Escrituras, a confissão de fé de Westminster passa a falar de Deus. Mas ela vai extrair as proposições que ela coloca sobre Deus, não vai extrair da imaginação humana, não. Ela vai às Escrituras para falar sobre Deus. Depois ela fala sobre o homem. Ao falar sobre o homem, ela fala sobre a queda em pecado, tudo, mas ela vai às Escrituras. O homem caído em pecado, a humanidade caída em pecado, precisa de salvação, e há salvação. Essa é a boa nova, esse é o Evangelho. Há salvação, há restauração, há possibilidade de comunhão com o Criador. E então, o estudo da pessoa de Cristo. Cristo é 100% Deus, presente na criação, profetizado no Antigo Testamento, presente nas teofanias do Antigo Testamento e presente na encarnação, no seu ministério aqui na terra, no qual ele concentra, galvaniza todas as atenções, aquele momento máximo no qual ele paga a penalidade dos pecados do seu povo, e paga eficazmente, e onde ele não sucumbe na morte real que ele recebeu, mas ele vence a morte com a sua ressurreição e, consequentemente, ele assegura para nós a salvação. Então, a confissão de fé tem toda essa sequência: Escrituras, Deus, homem, Cristo, salvação. Todas essas outras doutrinas são estudadas após o primeiro estudo das Escrituras. As estacas têm que ser firmadas na palavra inspirada. E a partir dessa fonte é que elas são apresentadas para o estudo da teologia. Para estudar teologia, então, nós estamos falando aqui da base. É necessário, portanto, o saudável apreço pela Escritura.
pelo lugar básico desse meio de comunicação de Deus para com a humanidade. A Bíblia, fonte de conhecimento religioso e lugar onde nós encontramos as respostas às questões principais relacionadas com o nosso propósito, com o nosso destino, com as questões da vida, as questões últimas da vida também, para utilizar um linguajar, né, mais da filosofia, mas é na Bíblia que nós vamos encontrar. E aí nós temos aqui diversos problemas, aqui também já aplicando na situação contemporânea que nós vivemos. Vivemos numa era de subjetivismo. A Bíblia é palavra proposicional objetiva. O que está lá, está lá. Eu posso ler, você pode ler. Nós vamos lá julgar pelo que está lá, as coisas que são ditas, ouvidas, ensinadas, ou até as coisas que nós achamos, né? Não, eu acho que é assim. Não ache, vá à palavra de Deus e verifique se realmente é assim. Mas nós vivemos numa era de subjetivismo, onde as coisas são subjetivas. Elas não são objetivas, mas elas são subjetivas. Isso dentro da igreja cristã, dentro da igreja evangélica. E esse subjetivismo tem tido como consequência a produção de mentes cristãs mirradas, atrofiadas. Qual é o antídoto disso daí? É exatamente a palavra de Deus, voltar à revelação proposicional, objetiva da palavra de Deus. O mundo evangélico hoje em dia se engana, se deslumbra com uma pretensa superespiritualidade, que termina sendo um fim em si, e com meios de vida e encaminhamentos litúrgicos, de pregação, que muitas vezes fogem da palavra. É algo subjetivo, porque o pregador ou o pastor sentiu daquela maneira ou daquela outra maneira, ou é o irmão que se levanta e diz, não, porque Deus me revelou assim, o assado, e então essas coisas, elas terminam tendo precedência na mensagem cristã, e as Escrituras vão sendo esquecidas. Ora, Deus foi Ele que escolheu nos revelar objetivamente quem Ele é, o que Ele quer de nós, o que Ele faz. Então nós temos que voltar, abandonar esse subjetivismo, né, da nossa era. Muito se fala hoje em dia sobre o estudo da espiritualidade, ressurgimento dos místicos medievais. A gente vê isso muito dentro do campo evangélico. Pessoas que viveram, às vezes, na Idade Média e são colocadas como místicos e como se tivesse uma espiritualidade superior àquela que nós encontramos na objetiva palavra de Deus revelada nas Escrituras. Nós não podemos nos deixar enganar com essa super espiritualidade contemporânea que pretende estar mais próxima de Deus em um elevo místico misterioso. Às vezes uma super espiritualidade que se propõe a estar dialogando com Deus, a estar recebendo revelações com Deus quando Ele nos deu já a revelação. Uma super espiritualidade onde se fala muito em amor, muito em vida, em ministério, em pregação, em poder, em maravilhas, em atividades, em louvor até. Enquanto que progressiva e paralelamente a demonstração de um afastamento da única fonte de revelação objetiva que Deus nos legou, as Sagradas Escrituras. Então nós não devemos nos enganar. Nos dias de hoje, por exemplo, fala-se muito da graça, dos caminhos da graça, né? Mas o que querem dizer com isso? Que graça é essa? É aquela encontrada nas Escrituras? A gente tem que voltar às Escrituras. Ou é uma graça que não é a graça das Escrituras? É uma graça retratando um suposto grande amor, mas que encoraja conivência com o pecado, que encoraja exatamente o conforto a pessoas que deveriam estar sendo não confortadas, mas colocadas em situação de desconforto para voltarem ao que a palavra de Deus determina para as suas vidas e modificarem as suas vidas
em arrependimento e se achegarem a Deus. Então não adianta muito o linguajar pseudo-espiritual se as verdades, as supostas verdades proclamadas não são extraídas da palavra de Deus. Subjetivismo, então, é um dos pontos que nós encontramos como uma grande barreira no estudo correto da teologia dentro dessa questão da base. Temos um outro, liberalismo. Liberalismo teológico, aquele que questiona a própria veracidade das Escrituras, que sai questionando se os autores que estão lá como autores dos livros onde a autoria é especificada, se aquele nome não foi jogado lá por alguém, aonde você começa a retalhar a Bíblia, pega o Pentateuco e retalha ele, dizendo que ele foi constituído por várias fontes diferentes e autores diferentes, e depois um redator qualquer, séculos depois, juntou tudo aquilo de acordo com a sua conveniência e a sua ótica de religiosidade. Retalhando o livro de Isaías, por exemplo, colocando como se ele tivesse 3 autores diferentes, quando na realidade o próprio Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento, faz citações de Isaías e dá o nome de Isaías, citações do início de Isaías, do meio e do final de Isaías, mostrando a unidade do livro de Isaías. Então nós temos hoje o liberalismo que trata a Bíblia como se fosse uma mera compilação ou registro das formulações ou dos reflexos do pensar teológico humano. Para essas pessoas, o estudo da teologia é apenas estudar o que as pessoas refletem quando abordam o texto sagrado ou quando estão falando sobre coisas relacionadas com Deus, mas não olham a Bíblia como fonte de autoridade, como alicerce do estudo verdadeiro das teologias. A Bíblia não representa uma compreensão subjetiva e estritamente humana, como essas pessoas tentam nos dizer. Precisamos ter cuidado aqui. Precisamos ter cuidado, por exemplo, quando livros são escritos que nos trazem, não, vamos agora abordar as comunidades existentes na palavra de Deus. E aí começa a falar as comunidades lucana, petrina, paulina, né? E aí eles apresentam a Bíblia como sendo fruto de comunidades que tinham Lucas como líder, ou Pedro como líder, ou Paulo como líder. E cada uma dessas comunidades tinha uma compreensão diferente do que era o Evangelho, do que era realmente a pessoa de Deus. E, consequentemente, esses que formulam a visão das Escrituras dessa maneira, dentro do campo liberal, eles nos apresentam uma Bíblia cheia de erros, ou de mitos, ou de cacoetes próprios, que precisam ser desconstruídos. Então, o estudo da teologia para eles é desconstrução das Escrituras. Isso é antiteologia, não é o estudo da teologia. Você descarta a fonte e você acha que você está estudando teologia. E eles tentam assim chegar ao cerne de uma mensagem que vai ser desfigurada e anacrônica, que dizia respeito a séculos atrás, mas que não tem relevância aos dias de hoje. Inúmeros livros existem tratando a Bíblia dessa maneira, e esse perigo está dentro do seio da igreja evangélica. A semana passada estive numa reunião, semana atrasada, 2 semanas atrás, estive numa reunião maior de uma denominação na Europa, aonde é uma denominação conservadora, mas o seminário teológico dessa denominação, ele já está adentrando essa visão, uma visão de contextualização que ele chama das Escrituras, e a gente não tem nada contra contextualizar a aplicação, mas quando você começa a dizer que não, isso aqui foi escrito dentro daquele contexto, era válido dentro daquele contexto, mas no nosso contexto é diferente, a gente não pode aplicar aquele princípio lá. E a Bíblia trata de princípios que são universais e válidos em todas as gerações. Então a gente vê como uma palavra
que pode ser boa, a contextualização, ela é utilizada de uma forma a gerar uma nova hermenêutica, uma nova forma de interpretação da Bíblia. O liberalismo teológico tem tomado de assalto diversos segmentos da igreja cristã. Os trabalhos, os livros, as obras produzidas pelo liberalismo teológico não servem de proveito real a ninguém, a não ser a suposta intelectualidade dos autores. Artigos e livros escritos sob esse ponto de vista pretendem se colocar como juízes dos textos inspirados. Isso a gente pode aceitar, mas isso aqui não. E quem os colocou como juízes? Quem os colocou como árbitros daquilo que deve ou não ser aceitado? Não, nós temos que ir contra essa corrente do subjetivismo, como falamos, e do liberalismo. A Bíblia é a palavra inspirada de Deus, ela é merecedora de toda confiabilidade, ela é livre de erro, ela é fonte confiável de instrução ao homem sobre Deus, sobre os atos criativos de justiça e redentivos na história. O estudo da teologia, então, ele se contrapõe, né, ao liberalismo, ao subjetivismo e a essa falsa espiritualidade que nós falamos. Fazer teologia, estudar teologia é abordar de uma forma objetiva, sistemática e lógica os dados encontrados nas Escrituras. E dentro do evangelicalismo, do campo evangélico, é triste constatar que essa forma de estudo está ficando cada vez mais ausente e carente, e as palavras são pontificadas, personalidades surgem e aquilo que eles falam é aceito como se fosse a verdade verdadeira, enquanto que as verdades das Escrituras são deixadas para trás. Vivemos no meio de um mar de posições amorfas, sem formas, pseudo-amorosas, que inundam o campo evangélico e o campo editorial cristão, às vezes até o campo reformado. É necessário trabalhar com propriedade os textos, conceitos e doutrinas da palavra de Deus, laborar a lógica do pensar, alguma coisa que está ficando rara entre os evangélicos. E é necessário que nós tenhamos mais vozes que defendam claramente a infalibilidade das Escrituras. Estamos falando ainda desse terceiro ponto, a base do estudo da teologia. E qual foi a abordagem da reforma? A reforma do século XVI. Nós temos que aprender com eles esse papel fundamental da Bíblia. Os reformadores do século XVI compreenderam isso. A reforma do século XVI, ela não foi um movimento inovador, não trouxe novas doutrinas, não. É um erro quando nós achamos que a reforma do século XVI trouxe doutrinas novas. Não. Se a gente fosse comparar os reformadores com alguma profissão, compararíamos com garimpeiros que foram retirando o entulho das tradições para chegar até o centro onde estava a palavra de Deus. Eles estavam tentando voltar às verdades das Escrituras. E é por isso que a visão deles das Escrituras era uma visão sempre transparente, proposicional do texto, e é por isso que um dos pilares da reforma é exatamente o sola scriptura, né? Somente as Escrituras. E dentro da reforma nós temos o reavamento da visão do sacerdócio universal dos crentes. O que é isso daí? Significa que cada um decide qual é a verdade espiritual para si? Não. Ao soltar as amarras do clero, o que os reformadores se propunham com sola escritura é fazer com que cada pessoa fosse responsável de ir às Escrituras e verificar por si mesmo os ensinamentos que eram ministrados. Isso é o que representa o sacerdócio universal dos crentes. Ir até a Bíblia, verificar o que Deus nos falou através dos autores inspirados. Isso daí foi um passo gigantesco no mundo de subjetivismo no que havia mergulhado, né, a igreja de então, o clero católico, ou
o misticismo da igreja medieval, totalmente mística e sem voltar à objetividade das Escrituras. Hoje, os cristãos não podem se render ao ressurgimento contemporâneo dessa situação eclesiástica que é dominada por mentes teologicamente atrofiadas, vendidas ao misticismo, vendidas ao subjetivismo, vendidas ao liberalismo, presentes na forma cultica de tantas comunidades cristãs que existem por aí. O que é que Paulo disse lá em Romanos 12, que nós lemos aqui no início? Romanos 12, 1 e 2, né? O que é que ele quer de nós? O que é que Deus quer de nós? O nosso culto, o que é que diz lá em Romanos 12? Racional. Racional. O que é que o texto continua dizendo? Que Deus quer a renovação da nossa mente. Nós não podemos estar conformados, tomando a forma de pensar do mundo. Ele quer que nós estejamos com a nossa mente aguçada, com o nosso raciocínio aflorado e colocado a serviço dele. E aí diz o quê? Para que experimentemos. Notaram a sequência? A experiência, ela é subsequente, ela está depois de uma visão clara, transparente, racional da nossa mente no estudo das Escrituras. A experiência não é que ela não seja relevante, ela é muito relevante, ela tem que estar presente na vida do cristão, mas ela não precede a abordagem objetiva, transparente e racional das Escrituras. Então, quando nós dizemos, eu estou me sentindo dessa ou daquela forma, vamos aferir por que é que nós estamos nos sentindo. É baseado em algo que nós constatamos na palavra de Deus? Ou quando nós dizemos, eu acho que é assim, e a gente acha porque tivemos alguma experiência estranha, inusitada, vamos voltar à palavra de Deus para ver se o ensinamento é exatamente aquele. A experiência deve estar subjugada ao entendimento. E esse é um ponto assim essencial no estudo da teologia. Devemos ser estimulados a pensar, a defender nossa compreensão, nossas convicções, ou sermos motivados a modificar as nossas convicções se elas não estiverem firmadas na palavra de Deus. Quando nós sentirmos que o peso da argumentação bíblica é contrário àquilo que nós temos convicção, nós temos que nos render à palavra e modificar, sim, as nossas convicções. E nesse processo nós somos direcionados sempre e acompanhados pelo soberano Espírito Santo de Deus. Deixe-me dar também algumas palavras. Nós falamos aqui inicialmente da propriedade, falamos do estudo da teologia, a centralidade do estudo da teologia. Falamos agora de uma forma mais extensa sobre a base. Deixe-me dar alguma palavra sobre a utilidade, né, do estudo da teologia. Um estudo que seja firmado nas Escrituras. Uma primeira utilidade, o estudo da teologia representa oxigênio para a igreja. É no estudo da teologia que você vai estar trazendo à igreja o ar puro para respirar a saudável e sã doutrina. É esse oxigênio que vai purificar os pulmões que estão intoxicados muitas vezes com tanta coisa que a gente vê, absorve, assiste na televisão e que vai obscurecendo o entendimento nosso do que é a fé cristã. Em mais de uma ocasião, às vezes, eu estou lá em casa vendo um programa supostamente evangélico, ou que tem alguma parte dele que é evangélica, e as coisas começam a ir tão fora do rumo, né? Começam a enveredar por toalhinhas de suor que tem algum valor intrínseco, alguma coisa nesse sentido, ou pente santo que passado na cabeça, e aí eu começo a dizer, isso aí não é o evangelho, isso não... onde é que eu encontro isso na palavra de Deus? Aí volto à palavra e vejo que não está lá, né? Mas às vezes a gente chega a balançar, dizendo, será que eu estou errado? Não, porque está todo mundo achando que aquilo ali é o máximo, está certo. Não, o estudo verdadeiro da teologia vai
oxigenar nossas mentes, nossos pulmões, a igreja, né? O investimento no estudo da teologia, nós encorajarmos os líderes da igreja, os líderes leigos, muitas vezes, que estudem teologia, vai fortalecer a vida da igreja e vai firmá-la em cima da palavra de Deus. Uma outra utilidade é a proatividade na identificação de vocações. Quando nós encorajamos o estudo da teologia, principalmente aos jovens, nós vamos começar a identificar aqueles que são vocacionados a se aprofundarem mesmo no tema e a serem líderes dentro do povo de Deus. E nesse sentido, deixe-me dar uma palavra também, dizendo que a igreja nossa, ou as igrejas nossas, elas estão deixando de ser proativas no que diz respeito à identificação de vocações ministeriais. Nas últimas décadas, nós temos enfatizado demasiadamente o subjetivismo também nessa área da questão vocacional. A pessoa é que define se ela é chamada ou não. Ora, nós entendemos que existe um chamado externo e um chamado interno. Que a pessoa tem que estar convicta, é óbvio que tem. Mas essa vocação, ela tem que ser transparente e evidente para o resto da igreja. E aí é que eu digo que a igreja está deixando de ser proativa. Nós não vemos assim a igreja procurando identificar, olha aquele jovem lá, ele tem jeito para a coisa, ele está interessado, vamos até ele, vamos encorajá-lo. Não, a gente fica esperando passivamente de que alguém venha e diga, eu quero estudar, ou eu sinto que sou vocacionado, mas essa é uma parte apenas, a outra metade nós estamos deixando de lado, que é a igreja ser proativa. E aí nós nos rendemos, né? Às vezes uma pessoa vem e diz, não, o Senhor me falou, e não é a igreja que faz a aferição que o Senhor vai falar e que essa visão interna vai estar presente. Nós não estamos disputando isso, mas se as evidências externas não estiverem ali presentes, a igreja tem o dever e o direito de questionar aquilo, de colocar à prova. Ah, você quer? Então tá bom, vamos trabalhar na congregação tal e vamos ver se você, submetido à prova do fogo lá, você vai continuar com a sua vocação. Então, o estudo da teologia vai encorajar, vai fazer aflorar essas qualidades, essas qualificações. Nós não podemos ter igrejas meramente passivas, esperando que os vocacionados se encaminhem ao estudo teológico ou ao treinamento pastoral. Queremos igrejas que identifiquem, encorajem, providenciem os meios, supervisionem, façam colocar em prática o treinamento recebido. E sabe o que é que se vai fazer? Isso iria preencher os cursos de teologia se as igrejas estivessem agindo proativamente nesse sentido. Formação da liderança leiga, já falamos sobre isso, né, que temos que encorajar todos a estudar teologia, mas isso é algo que temos que atacar sistematicamente e abordar sistematicamente nas igrejas, né? O estudo da teologia não pode ser considerado só para uma casta privilegiada ou dentro das questões técnicas relacionadas com as línguas originais. A liderança leiga, ela pode sim estudar teologia sem se aprofundar às vezes em aspectos mais técnicos que são necessários àqueles que foram chamados para em tempo integral se dedicarem ao pastorado. Eu vejo com otimismo nesse sentido o ressurgimento de um certo interesse da liderança leigas em serem treinados. E muitas igrejas estão fazendo isso, eu acho que isso deve ser encorajado. Uma outra utilidade do estudo da teologia é exatamente a vacina contra seitas e heresias. Temos que ter a convicção de que o estudo da teologia se deriva da palavra de Deus. E aí, quando a gente faz um estudo, como é que as seitas e heresias surgem? Como é que surgiram? É sempre um iluminado ou uma iluminada qualquer, supostamente iluminada, que vai e escreve lá
algo que é totalmente contraditório ou estranho às Escrituras, e aquele livro, aquele tratado que foi escrito, passa a galvanizar a atenção e se sobrepor às Escrituras. Ele é a fonte básica pela qual as Escrituras serão interpretadas, ou as Escrituras são simplesmente descartadas ou reescritas, né? Como no caso do Testemunho de Jeová, que fazem uma tradução específica da Bíblia, modificando certos trechos para provar as suas doutrinas. Ou o livro dos Mórmons, um livro espúrio, escrito supostamente sobre tribos perdidas, com uma história fantasiosa, mas que milhões de pessoas seguem aquilo que está ali escrito e relevam ao segundo plano o que as Escrituras falam sobre o que é a verdadeira palavra de Deus. O estudo sério da teologia vai vacinar a igreja, vai impedir que a igreja fique refém do último guru evangélico de plantão aí, que muitas vezes fica falando abobrinhas também e coisas que não são encontradas na palavra de Deus, ou de outros que interpretam graça como licenciosidade, ou daqueles que diminuem a soberania de Deus para que caiba a pessoa de Deus, caiba nas nossas mentes que são falíveis e finitas. Eles querem diminuir a soberania de Deus. Formação teológica adequada vai procurar discernir o que Deus fala em sua palavra e vai avidamente buscar aplicar essas verdades aos nossos dias, com uma humildade que vem acondicionada na coragem de ser diferente nos tempos em que nós vivemos. Caminhando então já para uma conclusão, deixe-me trazer uma palavra aos pastores ou aos futuros pastores. 3 necessidades que eu vejo aqui, uma tripla necessidade. Primeiro, mais teologia, menos psicologia. Mais teologia, menos psicologia. Os pastores precisam estudar mais teologia sistemática e bíblica, as doutrinas derivadas do ensinamento da palavra de Deus. Eu sei que muitos pastores estão se esmerando no estudo da psicologia, ou às vezes procuram se especializar na manipulação de massas. Mas o povo de Deus, ele anseia por aqueles que tenham um sólido alicerce teológico, aqueles que não fiquem ao sabor dos ventos de doutrina. E esses ventos são tão velozes e tão destruidores nos dias de hoje. Então, pastores, futuros pastores, mais teologia, menos psicologia, é uma das necessidades que eu vejo. Uma segunda necessidade é de se aprofundarem e provarem a sua vocação na prática pastoral. Por que eu digo isso aí? Porque nós vivemos numa era onde as mega igrejas são glorificadas. E o chamado pastoral tem sido confundido com competência empresarial. E uma coisa não tem nada a ver com outra. Então, se primeiramente eu disse que os pastores precisam de mais teologia e menos psicologia, em segundo lugar eu digo que eles precisam de mais pastoreio e menos visão empresarial. Se a igreja começa a crescer, arranje alguém que seja um administrador, tudo, mas não negligencie o pastoreio. E hoje em dia, os pastores parece que estão sendo aferidos exatamente pela competência empresarial e não pela ação pastoral que desempenham. Terceira necessidade que eu vejo aqui: mais pregação, menos espetáculo. Mais pregação, menos espetáculo. Essa terceira necessidade é exatamente na área da pregação. Nós temos observado nos nossos dias que o papel da pregação vem sendo a cada dia mais negligenciado, a cada dia mais espremido no culto, a cada dia mais sendo
tomado o espaço dele por outras atividades litúrgicas e outras questões da igreja. Enquanto que as Escrituras diz que aprove a Deus salvar as pessoas pela loucura da pregação. Não é que a pregação seja loucura intrinsecamente falando, mas aos olhos, pelas premissas do homem, sem Deus, ela é loucura, mas é a verdade. E é essa verdade da palavra proclamada que vai sustentar a igreja, fortalecer os pastores. Nós temos visto a cada dia que o louvor nas igrejas, em vez dele ser entrelaçado nos vários elementos do culto, ele vem se transformando num show de virtuosismo de poucos. São os solos de guitarra que empolgam, são os interlúdios musicais, e o louvor vai se tornando numa espécie de catarse coletiva de emotividade. E o que é sacrificado sempre é a pregação da palavra. Que tal nós abordarmos o louvor entrelaçando ele em todo o culto e não compartimentalizando ele numa hora de louvor? Nós temos que louvar continuadamente, mas a pregação não pode ser sacrificada nessa questão. A Bíblia nos ensina que a pregação é o veículo de crescimento em entendimento e meio de conversão de pecadores. Então, nesse aspecto aqui, o grande passo que os seminários podem dar e deveriam dar, que os futuros pastores deveriam considerar e os atuais pastores também deveriam absorver, é que nós temos que retornar à importância da pregação, e o ensino da pregação expositiva é central, é crucial para que a pregação seja poderosa, porque a pregação expositiva não é que a gente não erre na pregação, nós somos humanos e erramos, mas nós vamos errar menos, porque vamos estar ancorados na palavra que está sendo exposta. Quando nós pregamos simplesmente topicamente, nós fazemos um arranjo que é fruto do nosso entendimento. Quando nós pregamos, às vezes, só textualmente em um versículo, nós abandonamos o contexto. Então, a pregação expositiva é aquela que traz de uma forma mais clara as verdades da palavra de Deus que têm que ser apresentadas ao povo de Deus. Textos completos expostos, explicados e aplicados à situação dos fiéis. Aquilo que nós vemos lá em Neemias, que foi feito, uma pregação expositiva e foi dada a explicação, e aquilo teve um impacto profundo na vida daqueles que estavam ouvindo ali. Esse vai ser o grande antídoto à multidão de pensamentos aleatórios, personalistas e antibíblicos que estão permeando os nossos púlpitos. Muito obrigado pela atenção de vocês, e que nós possamos considerar com muita seriedade o estudo da teologia, as Escrituras, e saber aplicar tudo isso à situação contemporânea que nós vivemos. Pastor. Respostas, ok. Vocês não querem fazer já as perguntas e respostas? Depois a gente fica lá mais relaxado, não, no intervalo? Ok. Estou à disposição. Então, eu estou com dificuldade aqui, porque eu já ouvi o irmão pregar, já tem mais ou menos uns 10 anos, lá na Conservadora, primeira de São Paulo. Uhum. E como sempre, é muito agradável, é muito gostoso ouvi-lo. Obrigado. E eu tinha lá, naquela época, eu tinha algumas perguntas para fazer e não fiz porque não deu. 10 anos depois, aí? elas ainda estão fresquinhas, Então, Gama, eu tenho elas aqui e somando com as outras de hoje, então eu não sei como é que é a situação. Mas olha só, eu primeiro quero fazer um agradecimento ao irmão, não é? Porque
antes de ouvi-lo há 10 anos atrás, eu estou dizendo 10, mas eu não sei se foram 10 anos, faz tempo. Provavelmente foi. Provavelmente foi. Eu estava naquela de pregação expositiva, não expositiva, por que expositiva, essas coisas todas. E já naquela época, eu me lembro, já havia essa questão que o irmão abordou na questão prática pastoral. Esses pregadores famosos, essas coisas todas. E aí eu li esse livro aqui, que o irmão fez a revisão. Sola Scriptura. Então, nossa, esse livro então me abriu a mente, me esclareceu, inclusive com essa pregação expositiva no final que tem, sobre praticantes da palavra de Deus em Tiago. E de lá para cá eu nunca mais deixei de tentar ser expositivo, porque é muito difícil. Mas, então quero agradecer a Deus primeiro, por Deus ter usado o irmão como instrumento, alguns anos atrás, ter aberto os meus olhos para que hoje eu dê essa importância tanta nessa questão de um ministério, de um pastorado segundo o coração de Deus, que é centrado nas Escrituras Sagradas. Deus o abençoe, muito obrigado. Querido, é rápido, são questões aqui que eu fui anotando. A primeira parte que o irmão falou sobre propriedade do estudo da teologia, o irmão falou sobre a questão de teologia não ser somente para algumas situações, para uma classe específica. Em que momento se deu essa separação, ou pelo menos essa ênfase? Somente, só pastor é que precisa conhecer os originais, fazer teologia? Teve um início na história. Como é que isso se deu? Eu acho que isso é uma recaída. É uma recaída na Idade Média, ou seja, na medida que os séculos passaram ali após a igreja primitiva, nós temos, obviamente, a igreja católica se cristalizando e a ideia do clero, que é a palavra, a comunidade que tem autoridade, né? E o estudo, o povão, né, não tinha que estudar nada, tal, ele tinha que cumprir rituais. A religiosidade virou cumprimento de rituais. Aí a reforma vai encontrar a igreja nesse estado, onde você tem um clero que supostamente estuda as escrituras, mas como já naquele tempo a tradição humana ela estava par e passo com as escrituras, né, sendo consideradas fonte de autoridade também, a mensagem que o clero transmitia não tinha muita coisa a ver com as escrituras mas era muito mais baseada no misticismo, e pela visão mística era que se controlava as multidões, e pela supressão da palavra de Deus, que era disponível somente em latim, poucos só conheciam o latim, e você vai criando esse divórcio. Ora, a reforma do século XVI, ela veio subverter esse entendimento, né? E principalmente com o trabalho de João Calvino, aonde ele aplica praticamente dentro da esfera até do governo civil, nas várias áreas de conhecimento e tudo, ele aplica a teologia, aplica as verdades bíblicas, e de onde vai surgir aquele que é talvez o ponto culminante dos solas, que é o soli deo glória. Glória a Deus somente em todas as áreas da vida, né? Calvino é reconhecidamente um daqueles que fomentou a ideia de que você tem que estudar a Deus, a sua pessoa, os ensinamentos divinos em todas as atividades da sua vida. Agora, na medida que a influência da reforma também foi ficando mais e mais para trás, a mente humana, a tendência humana é de começar a voltar àquela divisão, que é uma divisão de Tomás de Aquino, entre o secular e o sagrado. Isso aqui é secular, isso aqui é secular, desculpe, isso aqui é sagrado. Cria-se uma dicotomia. Eu vivo 6 dias da semana no secular, e no sétimo dia eu vou me dedicar ao sagrado. E isso termina entrando dentro da igreja evangélica também. Então, acho que a gente não consegue um momento preciso, né? Mas a gente consegue ver que isso é uma tendência humana. A Igreja Católica caiu nisso,
né? Na igreja medieval caiu nisso, e agora nós vemos com o distanciamento das doutrinas da reforma e de uma visão mais acurada de quem é Deus, e a ênfase assim na pessoa humana, a gente vê também uma separação entre secular e sagrado. E aí cai naquela questão que o senhor abordou, e os crentes comuns, se posso chamar assim, acabam ficando reféns desses pregadores que dizem abobrinhas, como o senhor falou aí. O que é que a gente está enfatizando, o que é que a gente está encorajando com isso daí? Nós estamos encorajando um novo clero, né? Sim. Nós estamos encorajando, e é por isso que as personalidades hoje, no suposto mundo evangélico, elas surgem com tanto ímpeto, né? E progridem tão avidamente. As pessoas buscam alguém que venha pontificar para elas o que é e o que não é. E gera essa preguiça mental, esse subjetivismo que a gente tem que sacudir e expulsar da igreja evangélica. Tá bom. Com respeito ao estudo da centralidade da teologia para o conhecimento de Deus, eu anotei aqui, eu vou ler, porque talvez eu não saiba formular a pergunta. Foi dito o seguinte: se há então a necessidade do Espírito Santo para nos ensinar sobre Deus nas Escrituras Sagradas, como se dá isso, reverendo, então, numa instituição onde a teologia não é o centro e sim uma das disciplinas? Da disciplina. Como é que se dá isso? Por exemplo, sim. Deixa eu usar um exemplo, talvez. Pode usar. Talvez por ignorância você pode me explicar. Teologia do Mackenzie, por exemplo. Quer dizer, tem o curso de teologia, mas acho que é um curso aberto, então como é que funciona isso? Que tipo de conhecimento de Deus se consegue onde a teologia não é a espinha dorsal, mas sim uma disciplina? Não funciona. Não funciona? Não funciona. Não funciona. Por isso que, o que é que nós... deixa eu falar um pouquinho agora da minha experiência no campo educacional. Certo. O que é que significa que a teologia é central? E o que é que significa que ela deve permear todas as áreas do conhecimento? Significa que a verdade de Deus... A verdade de Deus é uma verdade tão concreta, ou mais concreta ainda, do que a existência desse púlpito aqui, desse copo d'água, coisas concretas aqui. Mas no sistema educacional geral, você progride lá desde a pré-escola, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, que na minha época era ginasial, colegial e tal, mas hoje é nesse sentido, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio. Você progride aprendendo as coisas de Deus e sobre a criação de Deus como se ele não existisse. Exatamente. Nós estamos no Mackenzie muito preocupados com isso, e aí na área dos colégios é onde a gente tem conseguido mais avanços. Nós desenvolvemos aqui que é chamado Sistema Mackenzie de Ensino, o que é isso? É a produção de livros didáticos que apresentem as áreas de conhecimento, biologia, física, química, matemática, português, história, mas entrelaçando isso com as verdades de Deus, e sem sonegar a verdade de Deus. Deus é o Criador, Ele tem algo a dizer em cada uma dessas áreas. Nesse sentido, a gente tem progredido alguma coisa. Hoje nós temos a pré-escola, que começa ensinando as criancinhas lá, por exemplo, que Deus criou 2 sexos, não 3, 4 ou 5. Que Deus criou como célula mãe da sociedade a família. E a família tem um padrão, não é qualquer família. Não é juntando pessoas do mesmo sexo que você faz uma família. Então o que é que isso, obviamente, não é uma escola dominical, mas é o ensino harmônico das áreas de conhecimento, harmônico com a palavra de Deus. Então a gente ensina na pré-escola, aí vai progredindo no Fundamental 1, no Fundamental 2, nós já chegamos até o 9º ano. Estamos trabalhando, feito loucos, para terminar o ensino médio, né? 1º, 2º, 3º ano do ensino médio, e aí a gente vai ter completo o que é chamado segmento de educação básica. Muito bem,
Fizemos isso, utilizamos nas 3 escolas do Mackenzie, em São Paulo, em Alphaville e em Brasília, e nesse ano de 2014, 217 outras escolas do Brasil estão usando esse material. Escolas cristãs, evangélicas, algumas até nem são, mas querem os princípios e valores e a visão pedagogicamente muito coerente, é uma visão holística. Hoje se fala muito na pedagogia em temas transversais, em transdisciplinaridade, interdisciplinaridade. Nós nadamos de braçada nesse mar aí, porque se a fonte de conhecimento é única, vem de Deus, transdisciplinaridade, interdisciplinaridade, é isso que a gente quer mesmo, que as áreas se comuniquem. Então, desculpe a resposta um pouco longa, mas é só para colocar a coisa no devido lugar. Então, na área da educação básica, a gente conseguiu progredir um pouco. Por quê? Porque no Mackenzie, na área da educação básica, a presença cristã nunca foi totalmente alijada, sempre esteve lá. Mackenzie tem 143 anos, né, de existência, 44 anos de existência, e vai fazer esse ano. E na educação básica sempre teve uma visão, uma presença cristã, não essa abordagem sistemática, que é coisa de 7 anos para cá, mas pelo menos uma presença cristã. A Universidade Mackenzie, ela começou secularizada quase, porque na medida que progredia os cursos e progredia os estágios de ensino, foram sendo contratados professores descrentes e tudo mais, e ela tornou-se uma universidade semelhante a qualquer outra. E você não tem ainda essa possibilidade de uma reversão disso, e aí, num determinado momento, criou-se um curso de teologia que ele é uma inserção, ele não permeia, ele é uma inserção. Quais são os caminhos para reverter isso? Primeiro, talvez fazendo com que a escola de teologia, se adequadamente gerida e com a visão correta da Bíblia, que ela seja aquela que vai ministrar os cursos de ética e cidadania, que são ministrados em todas as outras áreas, administração, direito, todo lugar tem ética e cidadania. Se você conseguir que ele esteja ali permeando e entrelaçando essas áreas, pelo menos nessa hora, ela não vai deixar de ser um enclave, ela vai estar realmente com... Então essa é uma possibilidade. Algo caminha nessa direção, mas não está pronto ainda. A outra é a gente mudar realmente a feição, isso seria o ideal, dos cursos, mas isso requer uma presença massiva de crentes, de convertidos na docência, na direção, né? Então é como se fosse assim um enorme transatlântico e um lemezinho bem pequeno, você tentando fazer com que ele mude de direção. Então, isso que eu falei de permear é a visão ideal, algo está sendo conseguido na educação básica, a universidade vai demorar algumas gerações. Uma coisa que nos preocupa é que nós olhamos assim historicamente e a gente não vê uma instituição na qual a gente possa nos espelhar, nesse sentido de resgatar. As grandes instituições, principalmente norte-americanas, Yale, Harvard, Princeton, todas elas foram fundadas como instituições de ensino superior cristãs, mas elas todas se secularizaram ao longo dos anos. Então a gente não tem nenhum referencial histórico de uma instituição que voltou. A gente está tentando isso, pela graça de Deus, talvez a gente consiga, mas aí vai ser um primeiro, vai ser um case. Ok, reverendo. Eu já estou terminando, aí eu passo para os colegas aí, viu? Só um minutinho. Qual o lugar, então, com respeito à importância, à base do estudo da teologia agora? Que é a última questão. Qual o lugar dos símbolos de fé, então, no estudo da teologia? Quer dizer, a estudar a Escritura Sagrada, os símbolos de fé, eles podem servir de guia para que a gente, então, escola dominical, estudos bíblicos...
para que a gente adquira esse conhecimento? Eu acho que os símbolos de fé, eles são uma espécie de estudo, desculpe, eles são uma espécie de tratado de teologia sistemática. Quando a gente está falando da Confissão de Fé de Westminster, sim, ela é um tratado de teologia sistemática. Agora, ele é muito bem resumido, porque ele tem aqui o enunciado, depois tem os textos, né, que substanciam aquele enunciado, e ele nos dá, assim, uma sequência lógica, né? Sim. Escrituras, a partir Deus, das escrituras homem, sagradas. Então, o estudo da confissão é uma ferramenta muito eficaz. Sim. Existe outra questão, ou uma ferramenta melhor? Talvez, porque na confissão de fé você tem um resumo, né? Ali você tem livros que expandem talvez um pouco mais, né? Você tem os livros aí de teologia. Eu estudei no Berkhof, né? Que é ainda até hoje considerado um dos bons livros, apesar de que no Berkhof, por exemplo, você vai lidar com uma situação onde o contraponto dele era o luteranismo. Então você sempre vê ele fazendo a exposição da fé reformada e comparando com, dizendo, fé reformada, os reformadores aceitavam isso, mas o luteranismo aceita isso aqui. Então isso às vezes fica um pouco distanciado da gente, porque não é o contraponto atual que a gente tem, né? O contraponto atual que nós temos é um evangelicalismo meio diluído e tal. Então vai necessitar do líder, do pastor, fazer essa contextualização. Eu diria que pode ser tanto um livro de teologia sistemática, o Berkhof tem o chamado Berkhofinho, que é o resumo dele, que também é muito bom para estudo de escola dominical, ou pegar, né, doutrinas específicas e fazer um estudo sistemático. Mas sempre lembrando que é bom construir, é bom pensar bem o currículo da igreja, a sequência de pregações, o currículo da escola, porque senão a gente termina oferecendo uma salada russa tão indigesta que as pessoas não aproveitam, porque não conseguem construir o conhecimento posterior em cima de dados anteriores. Okay. Muito obrigado, reverendo. Presbítero. Não fui canonizado ainda. Esgotei? Ok, bom, estou à disposição aí, enquanto eu tomo uma Coca-Cola lá também, se vocês quiserem me perguntar alguma coisa. Coca-Cola pode, Fanta não. Depende, se você acreditar naquelas lendas lá não sei nem se é lenda, né? Na história do cavalo que caiu no tanque, de sei lá, tal, você fica sem tomar por uns 2 anos, depois você tem uma recaída e volta.